levantamento aponta que setembro fechou com 74% das famílias brasileiras endividadas. A gente veio até a casa do professor Eli para entender melhor o que é isso e ele vai conversar agora com Na Ponta do Lápis, justamente falando o que é esse endividamento e como sair dele. Professor, seja bem-vindo. Quando a gente pensa em 74% das famílias endividadas, isso assusta? Assusta bastante, porque de forma percentual a gente às vezes não consegue entender, mas isso significa que a cada 10 famílias, 7 pelo menos estão endividadas. Então é óbvio que assusta. Agora o que a gente precisa entender é o que significa esse endividamento. Endividamento nem sempre ele é muito ruim, porque endividar-se significa que você está tomando dinheiro emprestado de terceiro e assumindo o compromisso de pagar essa obrigação no futuro. Agora, o que é ruim é a inadimplência. Então, se a gente tem uma média de 70% das pessoas que hoje estão endividadas, significa que essas pessoas estão gastando para pagar no longo prazo. Estão gastando no cartão, estão gastando comprando um apartamento, a gente está num período de pandemia, então as pessoas querem viver melhor, então estão gastando um pouco mais. Fazem crediário, compram um automóvel. Cheque especial. Cheque especial. Então, até aí, tudo bem, não tem problema. A questão é que o que nos preocupa é que a gente tem, desse rol de pessoas que estão endividadas, 27,5% a 30% que não estão conseguindo honrar com seus compromissos, não estão pagando. Essas pessoas começam a ficar inadimplentes. E se a gente pegar essa massa total dessas pessoas que estão endividadas, nós temos uma média de 10,5% até 12% mais ou menos, que não consegue enxergar em algum momento essa possibilidade de honrar esse seu compromisso. Aí sim, fica ainda mais preocupante. Então as pessoas estão se endividando, a taxa básica de juros até então estava baixa, agora começou a subir, né? Mas a gente tem que se preocupar, porque muitas pessoas perderam o emprego, então perderam a capacidade de gerar renda. A gente teve um momento em que as pessoas tiveram uma redução na jornada de trabalho, caiu um pouco a receita e não dá para a gente ficar gastando. E justamente é isso que acontece. Quando a pessoa não tem o dinheiro na mão, ela sente a vontade de comprar, não paga à vista, ela vai para o crediário e ela acaba empurrando essa dívida para o futuro. Problema: quem não tem educação financeira acaba esquecendo disso. E aí vão juntando as parcelas dos meses anteriores até o momento em que a pessoa se perde e aí sim começa a inadimplência, vai buscar pagar a taxa de juros pegando dinheiro emprestado em banco, aí a coisa complica. Quando o senhor fala em a coisa complica, uma solução é juntar todas essas dívidas, por exemplo, e fazer um novo empréstimo para pagar todas, ou não é por aí? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque existem vários tipos de dívidas, né? Então, a dívida mais comum que as pessoas usam de forma equivocada é o crédito rotativo no cartão, porque essa é uma taxa altíssima. O que as pessoas podem eventualmente fazer é aumentar a garantia, né, do empréstimo e conseguir, portanto, uma redução nessa taxa. Por exemplo, o consignado, que tem a garantia do salário. Então, se eu conseguir fazer a captação de recurso no banco, tomando empréstimo no crédito consignado com uma taxa menor, para quitar essa taxa maior, parece fazer sentido, é um bom motivo de você reduzir, é um bom momento, né, para você negociar essa taxa e tentar reduzir a sua despesa, reduzir o valor que você está devendo efetivamente. Fim de ano chegando, é o momento de renegociar as dívidas? Olha, sempre é momento de renegociar a dívida. Só que quando chega o final do ano, a gente tem a perspectiva do 13º. E com isso, a gente consegue negociar melhor, porque a gente tem de fato o dinheiro entrando. Como o dinheiro está entrando, eu tenho o dinheiro na mão, eu consigo de fato negociar uma taxa menor e reduzir o tamanho da dívida que eu tenho. Outra coisa, o senhor falou dos endividados e daqueles que estão inadimplentes.
Como é possível, nesse momento de renegociação, deixar de ser inadimplente? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar o tamanho da dívida que a gente tem. Eu não posso ir para uma negociação sem saber qual é o tamanho da encrenca. Então, a primeira coisa é analisar. Deixa eu entender qual é o tamanho da dívida. Segunda coisa, eu preciso identificar qual é a minha capacidade de pagamento. Quanto que eu tenho atualmente de renda comprometida. Porque eu não posso deixar de pagar a água, a energia, o condomínio, para quem mora em condomínio. Eu não posso deixar de honrar as obrigações do presente. Mas eu também não posso ficar fazendo novas dívidas. A partir daí, eu consigo identificar quanto dinheiro eu tenho sobrando para poder quitar, honrar essas obrigações do passado. Então, a dica que eu posso dar é evitar de fazer novas dívidas, porque não é momento de fazer isso, e, estando com o dinheiro na mão, entrar em contato com o credor e tentar negociar com ele. Empurra a dívida para frente, negocia uma taxa de juros interessante e aí sim honra o seu compromisso, faz o pagamento. Com todas essas dicas de como renegociar as suas dívidas, o Na Ponta do Lápis fica por aqui e volta na próxima semana com mais dicas para você.